E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Heitor e vamos fazer mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre operações relacionais. Olha só que loucura, ou também conhecido como comparação, né? A gente vai falar um pouco sobre isso que é bem tranquilo, tá? Olha, eu vou até abrir aqui o Python e vamos lá. Então aqui no Python, o que a gente vai fazer? Lembra que em umas aulas aí atrás, eu falei do tipo booleano, que é o tipo verdadeiro e o tipo falso, que são expressões se algo é verdade ou não, se algo é positivo ou não, essas coisas. Então a gente vai falar sobre operações relacionais. Então é o seguinte: quando eu digo, por exemplo, eu faço uma pergunta, 18 é maior do que 2? Ele vai me retornar sim, true, é verdadeiro. Isso é uma operação interessante, relacional. 18 é maior que 2. Se eu perguntar, por exemplo, ao contrário, 2 é maior do que 18, ele vai me retornar false, porque 2 não é maior do que 18. Então, assim, em computação, a gente sempre está fazendo relação entre dois valores, entre uma coisa e outra, né? Então aqui, ó, vou fazer mais um arquivo aqui, vou chamar esse arquivo de comparação. Comparação.py. Então aqui, hoje a gente vai fazer o seguinte: a gente vai explorar dois conceitos. O primeiro vai ser o de input, que a gente não conhece ainda, e a gente vai fazer o negócio conhecido como comparação, que a gente está falando agora. Então a primeira coisa eu vou escrever aqui input, e esse input vai receber, né, uma string, e eu vou escrever o seguinte nessa string: qual é o primeiro número? Vamos explicar. Esse input aqui, ele trabalha parecido com aquele print que a gente estava usando, certo? Mas a ideia aqui é o seguinte: eu vou fazer x é igual a input. Qual que é a ideia? Esse input ele vai fazer aparecer na tela essa pergunta e ele vai esperar que quem esteja usando o programa aqui coloque informações, né? Então x vai receber, essa variável vai receber o resultado desse input aqui, né? Inclusive, eu acho interessante aqui, beleza, não só colocar o x, a gente vai colocar o y aqui. Então, input, qual é o primeiro número, qual é o segundo número. Então, a gente tem um y aqui. Só que é o seguinte, muito provavelmente essas respostas venham como string, porque o que é digitado normalmente é uma string. Então é legal a gente falar para o computador que a gente quer um número disso aqui. Então a gente vai fazer isso aqui englobando tudo como int. A gente quer o valor inteiro disso aqui. Então, dessa forma a gente vai garantir que esses números que sejam colocados, eles venham em formato de número mesmo. Então esse int vai servir para isso. Depois disso, agora a gente vai trabalhar comparações com esses números. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui print. Eu vou colocar x é maior do que y. E aí o segundo argumento, inclusive aqui eu vou colocar uns dois pontos aqui para separar. E aí o que eu vou falar? Eu vou falar que o segundo aqui vai ser x maior do que y. Vou copiar essa linha, né? Isso aqui só rapidinho, já vamos alterar. X é menor do que y. Vamos imprimir x menor do que y. X é maior ou igual a y.
x é maior ou igual a y. Está aqui a informação. Próximo, obviamente, é o menor ou igual. Menor ou igual. O próximo da lista é, obviamente, igual. Nesse caso, não confundam, né? Quando você usa um igual só, que nem aqui em cima, você está passando um valor para uma variável. Quando você usa 2, você está fazendo uma relação entre valores. Então o que eu estou perguntando aqui é se um valor é igual ao outro. Eu posso perguntar se ele é diferente. Então, esse exclamação igual é o diferente, ou seja, qualquer coisa que não, se um não é igual ao outro. Então esses aqui são os principais operadores relacionais que a gente tem, né? Maior, menor, maior igual, menor igual, igual e o diferente. Existe um outro que eu acho interessante eu passar já agora, que é o not, também conhecido como um operador de negação. Então o que acontece? Se eu passar aqui print, né, na verdade eu vou copiar aqui, vamos lá. Nossa, eu copiei o bagulho. Deixa eu copiar esse cara aqui. Beleza. Então, digamos que, vou escrever aqui, ó, operador not. Not de. Aí eu vou colocar aqui a mesma que a primeira lá, x maior que y. Como funciona? O not ele vai inverter qualquer condição que a gente passar. Então, se uma coisa é verdadeira, o not vai transformar em falso. Se uma coisa era falsa, ele transforma em verdadeira. Como que a gente usa o not? A gente vai escrever not, e aí aqui a gente vai passar a expressão que a gente quer negar. Então aqui no caso a gente quer de x maior que y. Isso aqui na verdade é interessante, se você quiser, você pode englobar num parênteses. Então é o seguinte, salvamos aqui a comparação.py. Eu fiz uma besteira aqui porque eu não abri o terminal no lugar certo. Então deixa eu rapidamente aqui mudar. E pus aula 1. Oh meu Deus. Oh meu Deus, fiz besteira. Vamos. Oh meu Deus, faltou um decode. Calma aí que eu não tô. Eu esqueci o caminho. Decode, aula 1. Agora tá certo. E agora eu vou escrever aqui comparação. Vou dar um clear antes, né? Python comparação.py. A gente vai dar um enter. Qual o primeiro número? Então o primeiro número aqui eu vou passar vai ser 5. Qual o segundo número? Que eu vou passar aqui vai ser 6. Essas são as respostas que a gente tem. Então é o seguinte. X é maior do que Y? Falso. Então 5 é maior do que 6? Não, 5 não é maior que 6. Inclusive, vamos melhorar um pouco? Vamos melhorar. Vamos fazer o seguinte. Já vou ensinando outras coisinhas para vocês. Se eu quiser passar os valores aqui, eu posso passar de uma maneira muito interessante. Eu posso fazer o seguinte. Isso aqui, inclusive, só vai funcionar do Python 3 para cima. Se você tiver com a versão um pouco mais antiga, não vai funcionar, tá? Mas é o seguinte. Se eu passar um F no começo de cada uma dessas strings, eu consigo fazer o seguinte. Eu consigo colocar o valor das variáveis no lugar da string. Então, se eu colocar tudo em volta de chaves, o que vai sair na string não é o x ou o y escrito de fato, ele vai sair o valor que está
para essas variáveis. Então o que eu estou fazendo aqui é justamente melhorando um pouco aqui a forma de escrever isso aqui, de passar a informação. Aí agora vai ficar melhor para a gente ler. Então são vários conceitos em um, cara, olha que legal. Então é o seguinte, tá, a gente passou todo mundo aqui. Eu inclusive vou dar um espaço aqui só para não ficar coladinho ali. Então vou dar um CLS e vamos escrever de novo aqui. Pá. Qual que é o primeiro número? O primeiro número vai ser 5. Qual que é o segundo número? 6. Pronto. Agora vocês estão vendo que agora não vai estar x nem y, vai estar com os valores de fato, né? Então vamos lá. Mais fácil de ler. 5 é maior que 6? Falso. Não é uma informação verdadeira. 5 é menor do que 6? É uma informação verdadeira. True. 5 é maior ou igual a 6? Falso. 5 é menor ou igual a 6? Verdadeiro. 5 é igual a 6? Falso. 5 é diferente que 6? Verdadeiro. E o último é o operador NOT. Então, 5 é maior do que 6? É falso, uma informação falsa. A gente tem ela aqui, falso. Só que como eu estou negando essa informação, ele está invertendo o valor. Então, eu estou trazendo verdadeiro. Então, com isso, a gente consegue fazer todo tipo de comparação de valores. Então, digamos aqui que eu vou rodar de novo, vou colocar valores iguais aqui. Então, eu vou colocar, qual que é o primeiro número? Vou colocar 10. O segundo número, eu vou colocar 10. Temos aqui, 10 não é maior que 10, 10 não é menor que 10, tá certo. 10 é maior ou igual a 10, é. 10 é menor ou igual a 10, ele é. 10 é igual a 10, ele é. Ele é diferente de 10, não é. Eles são maiores do que o outro? Não são, só que eu estou negando, então vira positivo, true. Então, o operador relacional, ele basicamente vai pegar dois valores e ele vai comparar as informações desses dois valores. Agora, é interessante a gente também colocar que não é só para número, tá? Isso pode ser também para qualquer outro tipo de informação. Se você tem, por exemplo, qualquer informação, por exemplo, aqui, vamos lá, Python. Se eu colocar aqui, por exemplo, que escrever uma string aqui, Heitor, meu nome, é igual a Heitor, é verdadeiro. Se eu colocar Heitor é igual a João, é falso. Então, assim, não se limita a informações de número. Você pode usar isso para qualquer tipo de dado. Você consegue comparar algo com outra coisa, né? Então, é possível fazer perguntas sobre se textos são um texto é igual a outro. Eu consigo fazer uma operação matemática é igual a uma outra operação matemática. Então eu posso simplesmente fazer 5 mais 5 é igual a 2 mais 8. Eu consigo fazer isso. É verdade? 10 é igual a 10. Então, tudo isso você pode ir montando conforme a sua necessidade. Então, essa foi a aula aqui, o conceito rápido sobre operações relacionais, né, operadores relacionais. Então, muito obrigado, galera. Valeu aí. Se você gostou do vídeo, comenta. Se não gostou, comenta também. Qualquer coisa, tamo junto. Valeu. Só chamar. Falou. E até mais.